Queridos, vinde a mim, ouve e haveis de viver. Ouve o que? Ouve a palavra que é viva e gera vida. Queridos, eu quero lembrar você novamente do título, a certeza da nossa eleição e vocação. Abra a palavra do Senhor comigo agora, lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, no verso 15. Olha o que a palavra está dizendo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança, a aliança da morte. Queridos, a aliança da lei. Antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vive sobre a aliança da lei. Uma aliança que homem nenhum, a não ser Cristo, conseguiu cumprir. Não esqueça, você é eleito, separado do Senhor. E hoje, neste dia, eu irei te mostrar e você colocará em seu coração que você é separado para algo sobrenatural. Algo da parte do Senhor para a sua vida, para a sua história e para o seu ser. Queridos, eu quero hoje me aprofundar em algo que é seu e muitas vezes você não vê e não vive. 2 Pedro, capítulo 1, que nós lemos do verso 3 ao verso 9, que foi muito produtivo. Queridos, leia, releia, volte a ler. Eu vou ler de novo. Vamos ler de novo juntos? Senhor, o tempo é do Senhor. Amados, você não tem ideia da alegria que eu tenho de falar da palavra daquele que vive e reina. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo. Ontem eu falei sobre a corrupção, eu falei sobre Provérbios 17, que fala sobre, se você não está em Cristo, não há quem não seja corrompido, causada pela cobiça. 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo no nosso coração, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aleluia! Queridos, como nós somos privilegiados e precisamos entender, pois nossa vida gira em torno de uma promessa confirmada há mais de 2000 anos. E não entendemos e desfrutamos dela. Olha o que eu vou dizer para você. Essa promessa ela foi te dada há mais de 2000 anos e nós não entendemos e não desfrutamos dela. Olha o que Isaías nos diz. Isaías capítulo 40, no verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando temos e vivemos com essa certeza, algo grande acontece, vivemos e vemos além do natural. Nos antecipamos às coisas do mundo, como num jogo de xadrez, sempre algumas jogadas à frente desse mundo caído. Nós sempre estaremos jogadas à frente desse mundo caído. Queridos, eu quero ser bem profundo em nosso versículo, tema da palavra, que é 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9, e nos levar a algo sobrenatural hoje. Alguns pontos que vamos ver
crer, entender e tomar posse nesse dia. Primeiro, o poder do Senhor te dá tudo. Vou repetir, o poder do Senhor, Ele te dá tudo. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3 diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amados, lendo este versículo, vemos que o Senhor nos deu tudo o que precisamos tomar posse e usufruir, declarar e receber. Através do Espírito Santo que hoje habita em nós, temos que nos alinhar às vantagens que o Senhor nos dá através da palavra. Veja o que a palavra diz em Romanos, capítulo 1, no verso 20. Romanos, capítulo 1, no verso 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Queridos, Deus ele é maravilhoso e não terá desculpa diante dele de não termos usufruído e vivido o teu sobrenatural. Não haverá desculpa diante dele de termos deixado de viver o sobrenatural, porque o Senhor, ele nos separou para algo sobrenatural. Deus, ele é maravilhoso e não há desculpa para não ver o poder de Deus sendo anunciado, desfrutado por geração pós geração. Em Gênesis, capítulo 2, no verso 9, diz assim: então o Senhor Deus, ele fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, ele se volta para o que faria mal. Muitas e muitas vezes deixamos de desfrutar das coisas boas do Senhor para acabar indo fazer algo que nos faz mal, como Adão e Eva fizeram. Isso, queridos, é uma coisa que está no homem. Nós temos a inclinação para o mal, a inclinação para as coisas destrutivas, a inclinação para coisas que não agregam, não trazem vida e não trazem liberdade. Queridos, eu quero dizer algo para você. Já no Salmo 36:9 diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Eu vou repetir para você o Salmo 36:9. Pois em ti está a fonte da vida. Em quem está a fonte da vida? No nosso Deus, no nosso Pai e no nosso guardião. Graças à tua luz vemos a luz. Vemos, queridos, a diferença da visão de Davi, onde ele começa falando da maldade do ímpio e agradece pelo fato de poder ter comunhão com o Senhor e ver conforme o Senhor quer que ele veja a graça e o amor do Senhor para com ele. Enquanto muitos pensam como tomar o poder de Davi, ele se preocupa em desfrutar de tudo o que o Senhor derramou sobre ele e sobre o seu reinado. Visão diferente da de Adão e Eva, que tinham tudo e achavam que faltava mais. Adão e Eva tinham tudo e achavam que sempre faltava algo a mais. Olhem o amor do Senhor para com você ou por você. Abra a palavra do Senhor comigo. Amados, eu sempre vou trazer a Bíblia como exemplo para você. Raramente eu vou falar de algo que aconteceu na minha vida. Quando for necessário testemunhar ou falar de algo que aconteceu na minha vida, pode ter certeza que eu vou falar para você. Mas o meu foco é nós nos aprofundarmos na palavra que é viva, gera vida e transforma a vida. Romanos capítulo 5, no verso 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus,